Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu sabia que ele me espiava pela fresta da cortina quase todos os dias, e não vou negar, isso me deixava excitada. No começo, é bem verdade, eu até me senti um pouco incomodada. Só que não sei explicar, com o passar do tempo, eu fui me acostumando e, pior do que isso, fui até gostando. Eu moro num conjunto de apartamentos. A distância entre um prédio e outro é pequena. Não chega a 15 metros. De modo que dá para ver praticamente tudo que se passa no interior do outro apartamento, caso a cortina esteja aberta. Eu tinha me mudado recentemente para cá. Não fazia nem um mês e não conhecia praticamente ninguém. Sempre tive o costume de fazer ginástica depois que chego do trabalho. Em casa mesmo. Bicicleta ergométrica, esteira, abdominal. E foi num desses dias, enquanto me exercitava, que eu reparei no meu vizinho me espiando. Na verdade, eu estava de costas para a janela. Mas num certo momento, desviei os olhos assim para o painel da esteira e pelo reflexo vi aquele vulto pendurado na janela do apartamento vizinho. A luz do quarto dele estava apagada. Por isso não vi exatamente o homem, mas apenas o vulto. Quando percebi aquele vulto pelo reflexo do painel, eu me virei instantaneamente. Só que no que me virei, ele se escondeu. Ainda fiquei ali mais algum tempo, olhando na direção daquela janela. Mas a partir daí não vi mais nada. Só depois de algum tempo é que ouvi aquele barulho típico de cortina se fechando. E foi só nesse momento que percebi o que de fato estava acontecendo. A cortina estava fechada. Porém dava para ver nitidamente uma frestinha assim, bem no cantinho da janela. Frestinha que, aliás, mudava de tamanho de vez em quando. Ora ficando maior, ora menor. Como se alguém estivesse segurando a cortina e controlando a abertura. Dava para ver um vulto atrás da cortina. Exatamente naquele pontinho da fresta. Porque apesar de a luz do quarto estar apagada, havia uma pequena claridade vinda de algum outro cômodo do apartamento. Claro que num primeiro momento, eu pensei que se tratasse de algum tarado. Sim, o que mais podia ser? Ainda dei uma conferida no tipo de roupa que eu estava usando. Sim, porque se eu ainda estivesse nua, ainda vá lá. Só que não era o caso. Eu estava usando roupa de ginástica. Um shortinho até bem comportado e uma camisa de malha. Normal. Era a roupa que inclusive eu usava para caminhar no parque. Fiquei tão indignada que cheguei até a fechar a cortina do quarto. Fui tomar um banho e depois voltei. No que abri a cortina, notei que já não havia mais aquela fresta no canto da janela. Ou seja, o espião, fosse quem fosse, tinha batido em retirada. Independente do que eu pudesse pensar, aquilo começou a se repetir meio que direto. Bastava eu entrar no quarto, começar a caminhar na esteira e pronto, aparecia aquela fresta na cortina. Um dia, para tirar a dúvida, cheguei a fazer um teste. Virei um pouco a esteira, de modo a poder ficar de frente para a janela. E como eu já esperava, nada aconteceu. Com o tempo, no entanto, como eu já disse lá no início, aquela minha indignação do começo foi dando lugar a uma gostosa excitação. Era uma coisa diferente. E ainda tinha o detalhe de que eu ainda não tinha visto o rosto daquele homem. E o fato é que, por conta daquela súbita excitação, passei a usar umas roupas diferentes, mais ousadas, mais provocantes. Minha intenção era realmente provocar o cara, atiçar a sua imaginação. Eu tinha certeza de que não ia passar daquilo. Só que a vida às vezes
prepara das suas. Era domingo. Eu já estava morando naquele apartamento há coisa de 1 mês e meio. E por mais incrível que possa parecer, ainda não tinha visto o rosto do meu suposto admirador. Pelo que tinha notado, ele devia morar sozinho, pois eu jamais tinha visto mais ninguém ali. Esse, aliás, era um detalhe que me deixava ainda mais curiosa. Qualquer movimento que eu escutasse naquele apartamento, eu já corria para a janela na esperança de ver o rosto da pessoa. Mas foi só naquele domingo que o vi, e mesmo assim, de relance. No entanto, foi o suficiente para ter uma ideia. Ele era louro. Bonito até. Fiquei pensando tanto nele, principalmente depois de vê-lo assim meio de longe, tentando encontrar uma forma de me aproximar, que alguns dias depois acabei fazendo uma loucura. Uma noite, assim que percebi que ele estava me espiando, liguei para o número do seu interfone, que eu já tinha descoberto. Nem eu mesma sabia o que pretendia com aquilo, mas eu estava tão curiosa para conhecê-lo pessoalmente, mesmo não sabendo o que ia falar, que resolvi ligar. Na verdade, eu me sentia sozinha naquele apartamento. Não seria ruim ter alguém para conversar, ou quem sabe até algo mais. Então fiz aquilo. Liguei para o seu interfone. Só que, como eu já esperava, ele não atendeu. Era como se ele já soubesse que era eu. Só que apesar de ele não atender, eu continuei insistindo. Liguei novamente, mais uma vez, mais outra, até que finalmente ouvi aquela voz. Sim. Meu coração quase veio na boca. Eu quis falar, mas a voz não saía. Fiquei muda. Ele então, do outro lado, perguntou: Jéssica, é você? Levei um susto. Ele tinha dito o meu nome. Meu Deus, como era possível? Que ele pudesse imaginar que fosse eu quem estava ligando, tudo bem. Mas saber o meu nome? A gente nunca tinha trocado uma palavra. Um pouco assustada, perguntei: quem é que está falando? Ué, você não sabe? Não foi você que ligou para mim? Ele tinha razão. Que estupidez a minha ligar para uma pessoa e quando a pessoa atende, perguntar quem é que está falando. Fiquei sem palavras. Só que a curiosidade falou mais alto. Como é que você sabe o meu nome? Eu sei muito mais coisas sobre você do que você imagina, Jéssica. Mas como assim? Que coisas? Tudo. Mas calma. Não se preocupe que eu não vou contar para ninguém, viu? Aliás, quando é que você vai me convidar para tomar um café? Se você quiser, pode ser até agora. Você já terminou de fazer a sua ginástica mesmo? Olha, não sei o que me deu. Eu acho que fiquei um pouco assustada. E acabei desligando o interfone. Fiquei ali tremendo, sem saber o que fazer. No dia seguinte, logo pela manhã, procurei o síndico. Procurei me informar. Ele também não sabia muita coisa sobre aquele morador. Também tinha se mudado há pouco, ou seja, o síndico não sabia praticamente nada a respeito da pessoa, a não ser que o condomínio estava atrasado. Era a única informação concreta que ele tinha. Só sei dizer que depois daquele dia, as cortinas do meu apartamento ficavam fechadas praticamente o tempo todo. Eu não queria arriscar. Aquele homem tinha conseguido me deixar assustada. E assim fui tocando a minha vida. Até que chegou aquele domingo. Eu estava assistindo um DVD quando a campainha tocou. O pior é que eu estava tão concentrada no filme que sequer me dei ao trabalho de olhar pelo olho mágico para saber quem era.
Simplesmente abri a porta. E no que abri a porta, já senti alguém entrando e vindo com tudo para cima de mim, me segurando e colocando a mão na minha boca para que eu não pudesse gritar. O que se passou depois desse momento, eu apenas deduzo porque, com certeza, eu não sei. Não sei porque acabei perdendo os sentidos. Só lembro que era um homem louro. E nada me tira da cabeça que era aquele cara que me espionava. Aliás, só podia ser ele. Antes de desmaiar, percebi que ele colocou um pano molhado assim no meu nariz, embebido com algo que tinha um cheiro muito parecido com éter ou álcool. Sei lá o que, e depois disso, simplesmente apaguei e não vi mais nada. Quando voltei à consciência, já era segunda-feira, quase meio-dia. E eu já estava naquela situação, nua sobre a minha cama. Não foi difícil imaginar o que tinha acontecido. Claro que dei parte na polícia. Até porque o infeliz não tinha apenas me violentado, tinha também roubado coisas da minha casa. Coisas de valor material e sentimental. Coisas que tinham pertencido à minha mãe, inclusive. Só que a polícia até agora não encontrou nenhum vestígio daquele ordinário. No seu apartamento tinha apenas alguns móveis e mesmo assim caindo aos pedaços. Pelo jeito, ele fez o que fez e em seguida tomou um chá de sumiço, já que, segundo o síndico, havia alugado o apartamento poucos dias antes de eu ter me mudado para o condomínio. Depois desse episódio, apareceram outros casos de pessoas cujos apartamentos também haviam sido roubados. Ninguém teve dúvida de que se tratava da mesma pessoa. Por conta do que aconteceu, acabei contraindo a síndrome do pânico. Basta alguém que eu não conheço olhar na minha direção ou puxar conversa comigo para que eu entre num estado de verdadeiro terror. E o pior é que não estou conseguindo superar isso. Venho fazendo tratamento, só que francamente não estou sentindo melhora nenhuma. Foi uma lição que a vida me deu. É o que dá sonhar demais. E dizer que a uma certa altura cheguei a pensar que era alvo da admiração de um príncipe encantado. Um rapaz discreto, que me admirava em silêncio e que só não se aproximava por timidez. Vim depois a descobrir, pela via mais dolorosa que de tímido, aquele homem não tinha nada, muito menos de príncipe encantado. É o que dá a ser romântica e sonhadora. Só me resta agora me curar dessa fobia, esquecer essa experiência e voltar a ser uma pessoa normal outra vez. E quem sabe conhecer alguém que me faça esquecer este episódio lamentável. E mais do que isso, que me faça acreditar de novo nas pessoas e principalmente acreditar de novo no amor.